Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos lá? Salmos 32 hoje, Salmo penitencial de Davi, que diz assim o primeiro versículo. Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido de todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha alma, e a minha maldade não cobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas na angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestros e freio, porque senão se achegam a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o alcançará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bem-aventurado aquela cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então nós somos mais que bem-aventurado. Aleluia, Jesus. Não é porque nós confiamos no Senhor. Aleluia, Jesus. E aqui o próprio Davi fala que ele se achegou, ele confessou ao próprio Deus, não é? E confessou enquanto ele ainda era íntimo do Senhor. Enquanto Deus ainda o ouvia, né? Aleluia, Jesus. Então Então Davi aqui, ele fala aqui claramente, ó. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Então, vamos, aleluia, Jesus, né? Pedir perdão para o Senhor enquanto nós podemos achar. Porque a misericórdia dele está ao nosso alcance. A misericórdia dele está sobre nós, né? A graça dele, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia, Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote agora, né? Não precisamos mais de papa para nós confessar os nossos pecados. Nós agora, através de Cristo, né, podemos agora perdoar, ir lá e pedir perdão dos nossos pecados. E Davi aqui, aleluia, Jesus, né? Ele pediu, ele orou perdão ao Senhor. Sabemos que na época de Israel, né? Em ano, uma vez por ano, aquela pessoa que cometeu pecado, que cometeu erros, tinha que levar, né? Um sacrifício ali para o sumo sacerdote, para o sacerdote e ele sacrificar, né? O sumo sacerdote lá, pelo pecado do povo. Só que Davi aqui, ele recorre a Deus, porque ele é íntimo de Deus. Ele recorre a Deus antes de levar o sacrifício. Aleluia, Jesus, não é? Glória a Deus. Então, o povo já estava acostumado de fazer coisas ruins, de fazer coisas pecaminosas. Quando chegar no final do ano, eu vou lá e dou um bezerrinho, eu dou uma ovelhinha para os meus pecados. Aleluia, Jesus, não é? Era o sacrifício ali contínuo que tinha, né? E o povo já estava acostumado. Mas o próprio Davi aqui fala, ó, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabestros e freios, porque senão não se chegam a ti. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então não é por muito falar, não é? Aleluia, não é abrir a sua boca por abrir. Aleluia, Jesus. Tem que ser lá dentro do seu coração.
né? Tem que ser um arrependimento de todo o seu coração. Aleluia. Então, Deus, aleluia, Jesus, não é? A misericórdia dele nos cobre. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ó, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo está sobre nós, não é? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele levou todas as nossas transgressões, aleluia, todas as maldições, aleluia, Jesus, mas nós temos também que fazer a nossa parte, né? Somos falhos? Somos humanos? Somos. Aleluia, Jesus, mas nós temos um Pai que é misericordioso, que Ele nos perdoa e nos livra de todo o mal, né? Glória a Deus. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido e de todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Então, o próprio Davi aqui, o próprio peso aqui do pecado que ele cometeu, não é? Do pecado que ele não teve sossego. Então, ele não quis esperar, ele não tinha sossego. O peso da mão do Senhor, do pecado. Aleluia, Jesus, não é? É o peso do pecado. Então, ele pediu misericórdia para o Senhor e ele foi alcançado. É isso que Deus ele quer que nós entendamos, né? Aleluia, Jesus. Que não é por muito falar. Ai, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E no outro dia continuar pecando, né? Tem que ser de todo o seu coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, Deus, ele é amor, Deus é justo, benigno e misericordioso, não é? A sua graça e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, só que Davi aqui ele se preocupou. Aleluia, Jesus, buscarei ao Senhor enquanto eu ainda o posso achar. Aleluia, Jesus, será que nós estamos se preocupando com isso? Aleluia, Jesus, será? Ele é para sempre. Aleluia, mas a porta da graça não é para sempre. Um dia ela pode se fechar para mim, para você, para nós, né, para a humanidade, né? A porta da graça uma hora vai se fechar. A porta da graça ela está aberta. Aleluia, Jesus. É isso que o Davi ele quer que nós entendamos. Aleluia, Jesus. É isso que o Espírito de Deus quer que nós entendamos. A porta da graça está aberta, igual eu falei ontem, não é? Da Arca de Noé. Quando o povo se arrependeu ali, quando viu já, aleluia, Jesus, as palavras que o Noé estava pregando, que ia cair água, né, do céu, quando o povo começou a encher, começou a subir as águas, aí o povo começou a se preocupar. Vamos correr para lá, aleluia, Jesus, mas foi o próprio Deus que fechou. E quando Deus fecha, meu irmão, né, não tem volta mais. Você viu que o próprio Noé, quando viu eles batendo, misericórdia, misericórdia, ele queria abrir. Mas Deus vedou por fora. Aleluia. Né? Então, um erro também que eu não falei ontem também, meus irmãos, que eu falei que Noé ficou 40 dias na arca, né? Sem sair para fora da arca. Mas depois dos 40 dias que ele saiu da arca, ele saiu, ficou no terraço, ele não saiu para a terra, né? Porque as águas ainda estavam sobre, não tinha ainda minguado, entendeu? Ele ficou 40 dias dentro da arca, sem poder sair. Depois de 40 dias foi que ele saiu no terraço. Terraço não, assim dentro do barco, né? Em cima do barco. Quando eu expliquei direito, aí o pessoal pensa que foi 40 dias só que ficou e já saiu para fora do barco. Não, foi 40 dias dentro, sem poder abrir a janela, sem poder sair de lá de dentro. Porque foi 40 dias chovendo direto, né? Depois de 40 dias, aí foi que ele saiu de dentro do barco, mas ficou dentro do barco, lá em cima do barco ainda, tá? Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Então vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar, porque Ele é misericordioso para nos perdoar. Aleluia, Jesus, porque a misericórdia dele vai nos cercar. A misericórdia dele e a graça dele está sobre nós, não é?
Então, ele não quis esperar. Aleluia, Jesus. Então, glória a Deus. Aleluia. Então vamos confessar para Deus aquilo que nós fizemos. Vamos se arrepender de todo o nosso coração. Aleluia, Jesus. E vamos viver em santidade ao Senhor. É isso que Deus ele quer, né? Aqui é um salmo penitencial. É quando você pecar, né? Quando pecar. Aqui foi quando ele pecou contra uma Betseba lá, fez aquela bagaceira toda, mas Deus ele é fiel, ele é justo, né? Olha, o 8, o que fala aqui o 8? Olha aqui. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deve seguir. Ser-te-ei com os meus olhos. Olha só. O 7 faz assim, ó. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aí no 8, olha só. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeças e freio, porque senão não se chegam a ti. Então, Davi aqui está fazendo uma oração aqui, né? Aleluia, Jesus, para andar pelo caminho que Deus está conduzindo. Aleluia, Jesus. Andar com os pés, andar com santidade. Aleluia, Jesus, em todo o viver, em todo o nosso viver, né? Então, Deus, ele é tremendo. Aleluia, Jesus. Nós não somos cavalos aqui sem entendimento, né? É o próprio Deus que está falando. Então, quando nós é guiado pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus. Aleluia, Jesus. Nós não estamos só. Não somos guiados. Aleluia, Jesus. Nós não somos um ser irracional. Então, é o próprio Deus que nos guia. Aleluia, Jesus. É Ele, aleluia, que nos protege. Aleluia, Jesus, não é? Porque nós somos os filhos dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, é tremendo. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. E pedir força para Deus, né? Pedir força para Deus para nós estar ali, ó, firme na presença dele, para que nós não venha cair novamente. É isso que Deus ele faz. Ele nos dá força, ele é tudo para nós. Se nós não pedir para ele, porque ele é fiel para nos ajudar. Estamos numa época agora, já do fim dos tempos, né? Que a palavra de Deus fala que nos últimos dias virão dias, aleluia, Jesus, muito trabalhosos, muitos terremoto, guerras, rumores de guerras, fomes, pestilência, aleluia, Jesus, não é? E o anticristo, ele vai se revelar. E fala que quando o anticristo ele se revelar, se possível, vai enganar até os escolhidos. Então, estamos vivendo em uma época, meu irmão, que não podemos sair debaixo da presença do Senhor, debaixo da sua proteção, debaixo da sua presença. Não podemos sair da presença do Senhor. Aleluia, Jesus, porque o inimigo, ele está furioso, né? Ele quer de todos os jeitos acabar com a humanidade, porque resta pouco tempo para ele. Então, eles querem escarnecer do povo de Deus. Ele quer escarnecer de todos, não é? Que se chama, que segue ao Senhor, que é filho de Deus, que segue ao Senhor Jesus Cristo. Então, é o próprio Deus aqui que está nos instruindo, né? Bem-aventurado cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, tá vendo? A gente não pode guardar silêncio. Colocar nos pés do Senhor, pedir perdão para o Senhor e ter a convicção que Ele nos perdoou. E seguir o nosso caminho com Cristo. Aleluia, Jesus. É isso que Deus está nos alertando, nos falando todos os dias que Ele está conosco. Amém? Vamos lá então. Pedido de oração, não é?
Pai amado, Pai querido, coloca uma gota, Senhor, do teu sangue, Senhor Jesus Cristo, neste óleo. Ai, meu Deus, abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus Cristo, vai ao encontro, Senhor, de cada pessoa que está aqui, Senhor, entrando com libertação, restauração, livramento. Aleluia, Jesus, e confirmando, Senhor Jesus Cristo, as tuas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui estamos nas suas presença mais uma vez, Senhor, meu Pai. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu me achego a Ti, Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que eu se achego a Ti, Senhor, meu Pai. Nos livra, nos guarda, Senhor. Guarda a minha casa, repreendendo toda a seta da fúria, Senhor Jesus Cristo. Na casa dessa irmã, Senhor, dessa pessoa, Senhor Jesus Cristo, no trabalho, no carro, no serviço. Aleluia, Jesus, no trem. Aleluia, Jesus, aonde ela estiver, Senhor, guarda ela, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Que hoje, Senhor, meu Pai, o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais, Senhor. Abrir a nossa boca espiritual, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, abrir a nossa boca, Senhor. Aleluia, Jesus, para Ti, meu Pai. Aqui o Davi, aleluia, Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava calado, o peso estava sobre os lombos dele, Senhor, o peso estava sobre ele. Mas quando Davi decidiu, aleluia, Jesus, colocar o peso, aleluia, Jesus, colocar nos pés do Senhor, aleluia, aquilo que estava sendo peso para ele. Aleluia, o Senhor é fiel para carregar, o Senhor já carregou naquela cruz. Aleluia, Jesus, e Ele é fiel, Senhor, para nos ajudar, para nos guardar, para nos proteger, para nos dar força todos os dias. Aleluia, meu Pai, glória a Deus, aleluia, Jesus, meu Senhor. Pai querido, Pai amado, aleluia, Jesus, confirma, Senhor, tuas palavras, Senhor. Espírito Santo, Espírito da verdade, meu Deus, que não seja o meu falar, que seja o teu Espírito, meu Pai. Aleluia, Jesus, eu, Senhor, te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo, um beijo no coração e até amanhã, se assim Deus o conceder. O friozinho aqui está, ó. Beijos, fica com Deus.